Ele é temido por uns, admirado por outros. E agora é o protagonista de uma das decisões mais impactantes da história recente do Brasil. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ganhou notoriedade nos últimos anos por sua atuação firme contra o que ele chama de ameaças à democracia. Ex-ministro da Justiça, indicado ao STF em 2017, Moraes já não é mais apenas um juiz, é visto por muitos como o verdadeiro guardião das instituições brasileiras. Ou o maior antagonista do bolsonarismo. E foi ele quem, nesta semana, apertou o cerco contra Jair Bolsonaro, selando um capítulo que vai ficar marcado na história política do país. Na manhã da segunda-feira, 4 de agosto de 2025, o Brasil acordou com uma notícia bombástica. O ministro Alexandre de Moraes havia decretado a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Sim, o ex-presidente da República agora está proibido de sair de casa e com tornozeleira eletrônica no tornozelo, sem acesso a celulares, computadores ou redes sociais, nem mesmo por meio de terceiros. A Polícia Federal, em cumprimento da ordem do Supremo Tribunal Federal, bateu à porta de Bolsonaro e apreendeu seus aparelhos. O silêncio da madrugada foi rompido por sirenes, mandados e uma nova fase na queda de braço entre o ex-mandatário e a justiça brasileira. O país parou. A notícia correu o mundo. E o clima político, que já era tenso, explodiu em incerteza e revolta entre seus seguidores. Mas afinal, por que Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar? O motivo oficial está estampado na decisão de Alexandre de Moraes: descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo proibido de se manifestar politicamente e de usar redes sociais, direta ou indiretamente. Bolsonaro teria encontrado maneiras de burlar a decisão. Segundo Moraes, ele utilizou perfis de familiares, aliados e até transmissões ao vivo para continuar influenciando o debate público. Não foi uma única infração, foram várias. Uma sucessão de atos que, na visão do Supremo Tribunal Federal, configuraram desobediência frontal à justiça. E é exatamente essa sequência de violações que agora o coloca sob vigilância intensa, dentro da própria casa. O estopim aconteceu no domingo, dia 3 de agosto. Mesmo sob ordens judiciais que o impediam de se manifestar politicamente, Jair Bolsonaro apareceu, mesmo que à distância. Durante um ato realizado no Rio de Janeiro, ele participou por chamada de vídeo, transmitida ao vivo para uma multidão de apoiadores. A voz era dele. A imagem era dele. Mas quem segurava o celular era ninguém menos que seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. A cena, registrada por centenas de câmeras, caiu como uma bomba. Nas redes sociais, o vídeo foi compartilhado, comentado e exaltado por seus apoiadores. Para o ministro Alexandre de Moraes, aquilo não foi apenas um deslize. Foi uma ação calculada, um ato deliberado de desafio à autoridade do Supremo. Um gesto que, aos olhos da justiça, violou frontalmente as regras impostas. E foi esse momento, aparentemente simples, uma fala transmitida por terceiros, que acabou gerando consequências devastadoras para o ex-presidente. A decisão do Supremo não ficou apenas nas palavras, as consequências foram imediatas e severas. Jair Bolsonaro agora está em prisão domiciliar. Isso significa que ele não pode sair de casa salvo autorização judicial. Uma tornozeleira eletrônica foi colocada em seu tornozelo, permitindo o monitoramento constante de todos os seus movimentos. Mas vai além. Ele está proibido de usar qualquer celular, computador ou meio de comunicação, seja diretamente ou por intermédio de aliados, familiares ou assessores. Até mesmo as visitas estão restritas. Apenas advogados ou pessoas autorizadas pela justiça podem entrar em sua residência. E a advertência é clara: qualquer nova violação, por menor que seja, poderá resultar em prisão preventiva imediata. A justiça apertou o cerco e agora o ex-presidente está vivendo sob vigilância total como nunca antes. A reação foi imediata e veio de todos os lados. Enquanto apoiadores de Bolsonaro tomaram as ruas em diversas cidades, gritando por liberdade e acusando o Supremo de perseguição, políticos da base aliada e até opositores se dividiram entre o silêncio e declarações cautelosas. Mas o que chamou a atenção foi o que veio de fora. Os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, condenaram publicamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em comunicado oficial, a Casa Branca classificou a prisão domiciliar de Bolsonaro como uma ameaça à liberdade de expressão e acusou o STF de agir de forma política. Em resposta, o governo brasileiro alertou para uma possível crise diplomática e, para aumentar ainda mais a tensão, sanções foram impostas contra autoridades brasileiras, incluindo o próprio Moraes. Em poucos dias, o caso deixou de ser apenas um episódio jurídico nacional e se transformou em um impasse político internacional com repercussões que ainda estão longe de terminar. O que está em jogo vai muito além de um nome, de um partido ou de um mandato. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro marca um divisor de águas na história política do Brasil.
Pela primeira vez, um ex-presidente já declarado inelegível enfrenta restrições severas impostas pelo Supremo Tribunal Federal por descumprimento de decisões judiciais. Ele é também réu por tentativa de golpe de Estado e outros processos correm em paralelo, incluindo conspiração contra o Estado Democrático de Direito. O recado foi dado. A Justiça está disposta a ir até o fim, mesmo que isso signifique confrontar as figuras mais poderosas da República. Para os apoiadores, ele é vítima de uma perseguição sem precedentes. Para seus críticos, finalmente chegou a hora da responsabilidade. O que vem pela frente, ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara: o Brasil nunca mais será o mesmo depois disso.